Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Ontem nós iríamos fazer a pauta com meu amigo doutor Otávio Toshi e a doutora Thaís Machado. Tivemos um probleminha, mas hoje estamos de volta com essa pauta super importante que é relacionada ao direito do trabalho em tempos de Covid-19. É muito importante a gente discutir essas situações todas que a gente está passando, falar do direito material aplicado no âmbito do direito do trabalho, porque as situações estão a situação está cada dia diferente, né? E é uma situação também nova para todos nós, não só para o campo do direito, como também para o campo das empresas, né? Na relação do trabalho, na relação humana como um todo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer sempre fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, é sempre uma satisfação a gente tratar desse assunto e com pessoas gabaritadas como você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a você, a doutora Thaís, eu fico aqui à disposição para um debate. Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Aquele dia teve um probleminha de sinal, mas hoje eu acho que dá para a gente poder desenvolver bem o raciocínio que a gente precisa com relação ao direito do trabalho. Seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez. Obrigada, Betão. Eu que agradeço o convite e espero também contribuir um pouco com o conhecimento do direito do trabalho. Doutor Otávio, vamos começar esse bate-papo à luz aí do direito do trabalho, já deixando um abraço aqui de bate-pronto, né? Para a minha ex-professora, ou eterna professora, Ana Laura, né? Como que a gente pode entender o direito do trabalho hoje, nessa situação de Covid-19? Como é que a gente pode relacionar tudo isso, doutor Otávio? Bom, vamos lá. Um abraço também à doutora Laura, né, professora Laura e os nossos colegas, alunos que nos assistem. O direito do trabalho, e como todo o direito, vive um momento sui generis em virtude do Covid-19. Exigindo de toda a sociedade, incluindo empregados e empregadores, um esforço, por vezes, sobrenatural, até para conviver com essas restrições. A gente tem vivenciado, todos nós estamos vivenciando restrições ao direito de ir e vir, restrições ao direito de empreender, à livre iniciativa, e o que também chega no direito do trabalho, né? Algumas questões complicadas, como a suspensão do contrato, como a redução da jornada, e também, por outro lado, empresas fechando portas, ou seja, o direito do trabalho ele vive um momento complicado. E é importante dizer, se você me permitir, que o direito do trabalho os últimos anos não têm sido fáceis para o direito do trabalho. Desde 2017, a gente teve uma reforma trabalhista, e de 2017 para cá, foram várias as alterações que o direito do trabalho teve, né, foi afetado. Há quem diga que foram alterações prejudiciais, outros dizem que foram alterações benéficas, isso é questão de ponto de vista, mas eu não tenho dúvida que o direito do trabalho, com o dinamismo que é típico, que é peculiar, né, das relações, ele está sofrendo mais uma metamorfose, e é sobre ela que acredito eu que nós vamos debater aqui no dia de hoje. Doutora Thaís, na sua visão, como é que a gente pode encarar o direito do trabalho hoje, em decorrência do Covid-19? E é óbvio que logo que passe isso, vai ter algumas consequências, algumas sequelas também. Justamente, igual o doutor Otávio falou, situações peculiares demandam que a gente tome atitudes razoáveis e que visem preservar não só o emprego, mas também a atividade econômica. É óbvio que a situação da pandemia como um todo, ela está prejudicando ambos os lados. Então, eu acho que foi as duas medidas provisórias, a 927 e a 936, eu acho que ela veio tentar chegar a um meio termo justamente evitando a demissão e preservando o emprego pós-pandemia,
da mesma forma como atividade empresarial. E assim que retomar, igual já constou expressamente das ruas, elas só valem durante o estado de calamidade pública. Posteriormente, vai voltar todos os benefícios, com algumas peculiaridades, como reflexo do 13º salário, de férias, que ainda há alguma discussão sobre isso. Doutor Otávio, como é que a gente pode entender essa migração do trabalho presencial para o home office, né? Como é que a gente entende isso? Quais são os reflexos que isso tem? A gente tem visto aí, em muitos casos, né, que as pessoas têm trabalhado mais, têm ficado quase que 14, 15 horas, né, trabalhando por conta da empresa. Apesar de ser uma situação excepcional, como é que a gente vai trabalhar isso no âmbito do direito do trabalho? Porque muitas das pessoas que estão nos assistindo agora também, ela possivelmente está pensando nisso também, né? Porque ela trabalhava 8 horas, hoje ela está trabalhando às vezes 12, 13, 14 horas. Como é que a gente entende isso e como é que o trabalhador precisa se orientar nesse sentido? Vamos lá. Antes de mais nada, complementando o que a nossa colega disse, eu acho que o desafio aqui é nós acharmos um remédio que seja bom para a crise, mas que não mate nem o emprego, nem o empregador e que toda a sociedade permaneça e perpetue. Eu acho que talvez seja essa a grande salomônica, é o desafio de todos nós e também, né, dos operadores do direito, dos advogados e tudo mais. Vamos lá, sobre o home office. Me parece ser esta uma tendência a que nós já percebemos em todo o mundo. Talvez o Brasil, especialmente a região metropolitana de Belo Horizonte, as nossas Minas Gerais, né? Talvez a gente ainda estivesse um pouquinho atrás em relação já a grandes centros consolidados, como São Paulo, e se a gente vai ver mundo afora, como Nova York, Londres, onde o home office já é uma realidade há tempos. Aliás, mais do que o home office, me permita a reflexão, a questão do espaço físico da empresa. Certamente, uma das consequências que nós teremos do Covid-19 é um novo momento para se pensar o espaço físico da empresa. Será que, de fato, será necessário 3, 4, 5 andares, um quarteirão? Claro, permanecendo e sempre preservadas as questões industriais. Eu digo da prestação de serviço. O escritório de advocacia é um ótimo exemplo, o escritório de arquitetura. São tantas as questões aí que a gente pode refletir sobre isso, que me parece ser algo que já mudou. Nós já estamos vivendo uma mudança, já mudou. O escritório físico é passado agora em 2020. Mas tudo bem. E o home office? A legislação trabalhista, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor lá no dia 11 de novembro de 2017, incluiu o teletrabalho dentre aquelas atividades que não estão submetidas ao controle da jornada. Aqueles operadores do direito, é bom a gente falar de maneira simples, porque o direito é cheio de códigos, e os códigos exatamente para dificultar a compreensão daquele que não é estudado. E nós estamos aqui para quebrar os códigos, não é verdade? Vamos falar o português, essa língua maravilhosa, e não o nosso juridiquês. Então, no artigo 62, inciso 3º, está exatamente a hipótese do teletrabalho. O que isso significa? Que, classicamente, quem trabalha no teletrabalho, ele não está submetido ao controle de jornada. Então, se eu, Otávio Tostes, sou alocado em casa pela minha empresa, eu concordo em fazer uma situação normal, eu deixo de estar, em regra, submetido ao controle de jornada. E, em um primeiro momento, me parece que a transferência para o home office acaba também caindo no guarda-chuva do inciso 3º do artigo 62, ou seja, na hipótese do teletrabalho. Mas uma questão é muito importante. Eu não estou submetido ao controle de jornada, logo eu não tenho direito às horas extras. Mas se o meu patrão, né, se a minha patroa, e eu tenho uma muito severa aqui em casa, né, mas se aquele que tem sobre mim um poder de mando me fiscaliza, tem exatamente o horário que eu começo a trabalhar e o horário que eu paro de trabalhar, as pausas, ou seja, se eu bato ponto, entre aspas, na minha casa, ao fazer um login e um logoff de um sistema, este pano de sem controle de jornada e sem, por consequência, hora extra, pode ser alterado. Então, respondendo de maneira objetiva, e para falar de maneira objetiva para um advogado é sempre um desafio, né? Que a gente fica aqui divagando, né? Mas, objetivamente, quem está com teletrabalho não se submete ao controle de jornada.
E para o nosso querido público trabalhador, né, que sustenta essa nação, é o trabalho, nada mais do que o trabalho, né? Quem está em casa não se submete ao controle de jornada e, por consequência disso, não tem direito às horas extras. Seria essa, então, a nossa explanação, sempre, claro, submetida a opiniões contrárias, né? Mas é essa, em linhas gerais, o que se entende sobre teletrabalho e home office. Doutora Thaís, as férias antecipadas desse trabalhador nessa situação excepcional, ela pode ter alguma outra interpretação nesse sentido? Porque, como foi uma situação excepcional, teve gente que não tinha nem completado o período aquisitivo ainda, e já foi dado férias para ele, férias proporcional ou férias integral, e ele vai ter que cumprir esse outro período ainda para completar o período aquisitivo. Como é que vai ficar toda essa confusão, doutora Thaís? Porque é toda uma situação nova, né? E o direito é chamado, o problema é esse, o direito ele é chamado a resolver e regulamentar as coisas que acontecem excepcionalmente também, né? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Justamente, Betão, essa questão das férias antecipadas foi uma saída muito utilizada, pelo menos o que eu vi na prática, pelos clientes, principalmente quando houve aquela suspensão por hora da MP, na medida provisória 936, pela decisão liminar do ministro Lewandowski. Então, até a gente poder ver como é que seriam adotadas, se seria necessário ou não o crivo do sindicato, a gente passou a adotar justamente essas férias. Como que ela funciona? Ainda que a pessoa não tenha tenha adquirido o período aquisitivo, você pode fazer um acordo individual entre as partes, apenas tem que ser necessariamente escrito e expresso quais seriam os dias das férias, dado com aviso de 48 horas de antecedência, quando normalmente a lei, se seguir a risca CLT, seriam 30 dias. Então, a pessoa vai gozar desse período. E o pagamento dela, ela vai poder ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, não vai ser mais aqueles 10 dias antes que nós temos que pagar as férias, sob pena de termos que pagar ela em dobro. Da mesma forma, 1/3 constitucional, nós poderemos pagar ele até o dia 20 de dezembro, que é quando se paga a gratificação natalina, o 13º. Então, acho que foi uma saída inteligente e bem prática, pragmática, que o legislador conseguiu para esse momento complicado. Doutor Otávio, pode falar. Lembrando também que tem a possibilidade das férias coletivas também, que sempre é feita mediante com o sindicato e tudo mais, e é necessário informar, né, aos respectivos órgãos, só que dessa vez também a medida provisória 927 relativizou isso, de forma que ela pode ser avisada só com 48 horas também de antecedência. Isso não traz insegurança não, doutora Thaís? Essa é uma... Bom, doutora Thaís, vamos lá. Traz insegurança ou não? Aí, já vou deixar... Não, já que justamente. Eu acho que, assim, logicamente, acaba que o trabalhador, geralmente, ele já se programa suas férias antes com a família, para coincidir com férias escolares e tudo mais. Mas, infelizmente, eu entendo que essa seria uma medida drástica, mas menos onerosa para o empregado do que a demissão. Então, eu, na minha concepção, eu entendo que seria uma medida justa. Traz a insegurança jurídica aí, para mim, ela tem com peso menor, na minha visão. Claro, eu concordo, em parte, com a doutora Thaís, e me parece uma questão a seguinte: o direito, comentou sobre a demanda, né, do direito, o direito é uma criação humana, né? Então, uma vez como criação humana, ele é cheio de imperfeições, como todos nós, né? E diante desse, né, conjunto de imperfeições, a gente tende a atuar num momento de crise grave, um esforço de guerra que a nossa sociedade vive. Sobre a questão da insegurança ou não, não existe, eu ouso dizer que juridicamente é algo 100% blindado, talvez só o nosso dia capital, talvez a morte, né? Tirante isso, sempre podem e certamente existirão dúvidas. Quanto às férias, especificamente, me parece que a questão a ser solucionada por claro que é uma questão de ponto de vista, sobre 2 pontos de vista, sobre dois pilares, digamos assim, para não ser redundante. Primeiro, da boa-fé, né? Parte do pressuposto que nem empregado, nem empregador,
né? O empregador não quer prejudicar o empregado também não está se sentindo prejudicado e, da mesma maneira, não quer prejudicar ninguém. E um ponto importante é a questão da razoabilidade. No momento em que vivemos, é razoável, é justificável a antecipação das férias ou é algo, digamos, um preciosismo lá do mundo dos ursinhos carinhosos? Não, me parece ser algo absolutamente razoável e necessário e tendo como pano de fundo uma bandeira muito maior. Qual bandeira é essa? Da manutenção do posto de trabalho, né? Da preservação da atividade econômica, né? E lembrando, né, se me permita, o direito do trabalho ele só consegue, digamos, exercer o seu papel com o contrato de trabalho ativo. A partir do momento que a gente tem o desemprego, digamos, que é o antagonista do emprego, né, o opositor, melhor dizendo, sai de cena o direito do trabalho e entra em cena os direitos sociais, tão importantes neste momento. Mas a manutenção do contrato ativo, né, da chama acesa do contrato de trabalho, me parece desonerar lá na frente o Estado, já tão onerado neste momento. Então, o que se tem é, de uma maneira dolorosa, como a doutora Thaís disse, né, mas tentando dosar a pílula dentro do possível, né, é dividir um pouquinho isso, sabendo que o risco da atividade é sempre do empregador. Isso não pode alterar. E o que se faz apenas e tão somente é antecipar as férias do trabalhador, ele tem assegurado o direito constitucional, assegurado o direito a 1/3, que é pago até o dia 20 de dezembro, como a doutora Thaís bem falou. Então, isso traz insegurança, respondendo a sua pergunta? Provavelmente sim, a resposta é que sim, há uma certa insegurança. Mas é uma insegurança causada em razão de uma crise, talvez em que o cenário poderia ser pior. Concordo. Até porque... Thaís, banco de horas. Banco de horas, na verdade, já era algo que como bem salientou o doutor, ele já era, o doutor Otávio, me desculpe, ele já era algo que foi relativizado com a reforma trabalhista. Então, já estava podendo ser utilizado por meio de acordos individuais. Então, não foi uma novidade das maiores que trouxe a medida provisória 927. O que foi permitido nessa medida? Ela diferiu o prazo para compensação. Enquanto antes eram até 180 dias, salvo pactuações diversas mediante convenção coletiva, hoje a gente tem até 18 meses para poder compensar, entre aspas, as horas faltantes. Então, foi algo também que foi bem utilizado até a gente poder aderir a regularizar essa suspensão, redução de contrato de trabalho. Doutor Otávio, recolhimento do FGTS, como é que vai ficar essa situação, hein? Se me permita, ainda tratando do banco de horas, que fica à vontade. Muito bem colocou, e é um tema que a gente recebe consulta de cliente, e neste momento as consultas de clientes estão efervescendo, né? E a compensação do banco de horas é algo que todo mundo quer saber, né? Se pode. Primeiro ponto, fazendo um link com aquela sua pergunta lá atrás, sobre o teletrabalho. Isso é importante. Se você é um teletrabalhador e você, então, não tem o controle de horas, você não bate ponto, se o patrão fala, agora você vai compensar as horas, há um choque. Ou você tem controle de jornada, ou você não tem um controle de jornada. Não pode se confundir os expedientes aqui, sob pena de, talvez, criar um pandemônio aí, digamos, porque se eu não bato ponto, eu não tenho banco de horas. Só vai ter banco de horas aquela pessoa que se submete ao controle da jornada. E agora a gente tem uma escadinha, né? Complementando, se me permitiu, o que a doutora Thaís disse, que a gente já tinha antes, né? O banco de horas até um mês não precisa ser inscrito. Isso não é do Covid-19, não. Isso é de muito tempo atrás. Muito tempo, digo, de 2017. Isso já é um passado longínquo, 2017. O acordo, a compensação, o banco de horas, também pode ser negociado em até 6 meses, né? Mas aí vai ser necessário o contrato escrito e 12 meses, sempre através da intervenção do sindicato. E essa medida provisória 927 traz, como a doutora Thaís bem disse, o diferimento. Eu posso compensar agora até 18 meses. Então a gente tem, de fato, uma escadinha. Banco de horas de 1 mês, de 6 meses, de 12 ou 18. Claro que até 1 mês, até 6, né? Sempre assim
o teto. O diferimento do Fundo de Garantia Tempo de Serviço é o famoso fôlego para o empregador, né, que a medida provisória 927 concedeu. Ela autoriza que o empregador, nesses 2 meses agora da crise, deixe de efetuar o recolhimento do fundo de garantia e passando a fazer o seu recolhimento quando do retorno ou do esperado retorno de suas atividades. Isso, como a medida provisória ela foi feita lá em março, isso já é um passado, a gente tem que... Muita coisa aconteceu depois de março, né? Se não me engano, dia 22 de março de 2020, né? É essa a previsão. Pode ser, isso é muito importante, que o empregador fique atento em relação a isso, né, e acompanhe exatamente o desenrolar. A gente tem tido medidas provisórias quase que diárias. Então pode ser, e eu não acho pouco provável que isso aconteça, que uma nova medida provisória elasteça ainda mais o prazo para o recolhimento do fundo de garantia. E um alerta, aí se a doutora Thaís quiser complementar. A medida provisória não retirou o direito do trabalhador ao fundo de garantia. O fundo de garantia está intocado. O que a medida provisória fez, apenas, não é pouco, né, mas o que a medida provisória fez foi dar maior prazo para que o empregador venha efetuar seu recolhimento. E se eu ficar desempregado, se a empresa me mandar embora? Bom, para ela mandar embora, ela precisa lá estar em dia com o recolhimento fundiário, né? Então, acabei falando um pouco muito, doutora Thaís, concordar, mas, pois não. Gente, como é que fica o empreendedor nessa confusão toda, hein? Pois bem, o empreendedor, eu acho que fica igual como estávamos falando, todas essas medidas, igual o doutor Otávio bem salientou, justamente para dar fôlego à atividade econômica. Por isso eu coaduno e compartilho do voto do ministro Alexandre de Moraes, quando da apreciação da inconstitucionalidade da medida provisória 936, justamente por isso, ele se fundamentou nos princípios da Constituição da República, que quais sejam a dignidade da pessoa humana, a garantia da renda das empresas e da manutenção da atividade econômica. Então, eu acredito que, a despeito de ser uma situação que está trazendo bastante segurança e o que a gente está vendo são várias empresas passando por graves dificuldades, o governo está tentando fazer medidas justamente para poder melhorar essa qualidade. Se me permitir, deixa eu só fazer um adendo ainda em relação à resposta anterior, que eu disse dos 2 meses, porque nós já estamos aqui no mês de abril. Mas sobre o fundo de garantia, para não ter dúvida, a medida provisória deu um maior prazo para o recolhimento do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio. Não, abril, maio e junho, né, referente a março, abril e maio. Então, vamos lá. O fundo de garantia devido no salário de março, abril e maio, que deveria ter sido recolhido no mês subsequente, né, abril, maio e junho, vai poder ser recolhido a partir de julho de 2020 e dividido em 6 parcelas. Então, esses 3 meses, março, abril e maio, né, a medida provisória autoriza que o empregador efetue recolhimento a partir de julho de 2020 em 6 parcelas. Então, tem aí o dobro, né, tem 50%, com prazinho, 3 meses a mais para o seu recolhimento. Me desculpe, Betão, por interrompê-lo. Só para deixar bem claro que isso é importante. Não, eu estava perguntando como que fica a situação do empreendedor nisso. A doutora Thaís respondeu muito bem. Queria ver a sua posição também, o seu posicionamento. Eu gosto de brincar, e eu sei que a brincadeira, eu digo no sentido poético, né, que o ato de empreender no Brasil, como diz, parafraseando Guimarães Rosa, é um ato de coragem, né? E claro que eu não estou a dizer aqui do grande empreendedor, do grande mega empresário, que também é corajoso, mas especialmente daquele mais afetado pela Covid-19 em seu aspecto econômico, que é o pequeno, micro, né? É o pequeno empresário, microempresário, ou até aquele empreendedor individual, o famoso MEI, né? Nós tivemos um boom de MEIs aí esparramados ao longo dos últimos anos. Inclusive, o empreendedor foi uma solução para a crise. Muitos desempregados se tornaram empreendedores, né? Daí existe até gente muito gabaritada que tem estudado nesse sentido. Bom, como que fica o empreendedor neste campo? Ele provavelmente, certamente, aflito. O que nós temos observado
pela vivência profissional e também acadêmica na faculdade onde leciono, é aqueles que têm uma empresa, principalmente, como estava dizendo, de pequeno porte, aflito com essa situação e, a bem da verdade, ansioso por novidades legislativas que deem um fôlego para a sua atividade. E nós já temos, a bem verdade, um conjunto de novas legislações, especialmente dessas medidas provisórias, que dão ferramentas. Apesar de nós já termos comentado, é importante sempre lembrar quais. A gente ainda vai tratar, mas a hipótese da redução do salário, né? E com a proporcional redução da jornada é uma possibilidade para o empreendedor. A possibilidade de suspender o contrato. O que significa suspender, né? No linguajar do povão e não no linguajar jurídico rebuscado e, por vezes, complicado. A suspensão do contrato significa que o trabalhador não trabalha e não recebe salário. E passa a receber um benefício do Estado, né? Há também uma linha de crédito, né, capitaneada pelo governo federal para dar fôlego quanto ao pagamento do salário. Ou seja, o empreendedor, se pudermos dar uma dica para o empreendedor, é que primeiro ele tem que se informar. A informação jurídica, por que não, contábil, em todas as suas facetas, ela é um remédio espetacular, porque através da informação que nós estamos a fazer aqui neste momento, esclarecendo ou tentando esclarecer, né, o empreendedor sabe as ferramentas que ele tem à mão para tentar permanecer vivo após a crise. Betão, só fazendo um adendo, se você me permitir, a fala do doutor Otávio, a Caixa também acabou de lançar várias linhas de crédito que justamente visam a beneficiar as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, que justamente, além dessa questão dos salários da MP 944, tem também essa nova linha de crédito. Então, assim, estão tendo subsídios para tentarem dar esse fôlego. É isso. Redução de salário, gente. Doutora Thaís. Pois bem, a redução proporcional da jornada de trabalho e concomitantemente do salário, no geral, ela não é possível, a não ser por meio de acordos ou convenções coletivas, porque eles julgam inconstitucional aquele artigo 503, salvo engano, da CLT, que permitiria reduzir até 25%. Com essa possibilidade, que veio com a medida provisória 936 e que foi julgada constitucional pelo STF, pelo plenário, a gente vai poder reduzir proporcionalmente em três percentuais, 25%, 50% ou 70%. E como é que vai ser feito, como é que vai ser a remuneração do empregado durante essa redução? Ele vai receber proporcionalmente às horas efetivamente trabalhadas, e em contraprestação, eles vão receber um auxílio do governo, que vai ser calculado em cima do seguro-desemprego que a pessoa eventualmente viria receber se fosse dispensada. É possível, outro contraponto que é muito questionável é justamente quais serão os benefícios que serão mantidos durante essa redução. Vale transporte? Se a pessoa continua indo ao serviço, vai ser fornecido. Vale alimentação? Há uma divergência em relação a isso. Plano de saúde e demais, na minha opinião, deve se manter. Pelo menos é essa orientação que nós estamos dando. Mas, obviamente, ainda tem várias outras consequências previdenciárias do 13º. Como que vai ser feito o cálculo do 13º salário? A pessoa vai receber com base numa média, levando em consideração essa redução proporcional, ou não? A pessoa vai ter direito a receber o 13º inteiro? Essa redução vai interferir nas férias? Então, são questões que ainda a gente não tem jurisprudência no sentido, porque é uma questão muito nova, mas, na minha opinião também, não sei se o doutor Otávio vai concordar, eu acredito que reduzindo o salário deve se manter o 13º inalterado, salvo se for suspensão, que aí vão ser outras discussões. Concordo. Redução da jornada, doutor Otávio. A redução da jornada, ela vai, digamos, não há redução só do salário, não há redução só da jornada, né? O que a medida provisória 936 traz para nós é a possibilidade da redução da jornada proporcional com a redução do salário. Tem uma escadinha, né? A redução pode ser redução do salário e da jornada de até 25%, de até 50%, de até 70%.
A redução da jornada e do salário de 25%, ela pode ser negociada de maneira individual por todo o trabalhador brasileiro. Isso é importante, de 25%. Já a redução de 50% e de 70%, ela deverá ser a priori, ou seja, regra geral, feita através de negociação coletiva. Então, o trabalhador pode negociar individualmente com o patrão a redução de salário e jornada de 25%. E a redução de 50% e de 70% feita através de negociação coletiva, com exceções de 2 grupos. Quais grupos são esses? Aquele empregado que ganha até 3 salários, a colinha aqui, R$ 3.135.000, e aquele empregado que ganha mais do que o dobro do teto da Previdência Social, ou seja, em valor líquido, R$ 12.202,12, e que tenha o ensino superior completo. Então, esses 2 grupos, né? O cara que ganha menos de 3 salários e quem ganha mais de 12 mil e esses quebrados e tem ensino superior completo, pode negociar individualmente a redução de 25, 50 e 70. Para todos o restante do trabalhador brasileiro que ganha mais de 3 salários e menos de 12 mil, né, essa negociação individual só será possível na redução de 25%. De 50 e de 70 será feita através de negociação coletiva. Para a gente encerrar, gente, vou pedir para você, doutor Otávio, deixar um recado para os trabalhadores brasileiros e a doutora Thaís, para os empreendedores, essencialmente os microempreendedores, essas pessoas que geram, que fazem o país andar, né? Qual o recado que você deixa? Me permita só mais 30 segundos, eu e a doutora Thaís, só para a gente tem de falar da suspensão, né, doutora Thaís? Ah, sim. A suspensão é muito importante, é muito importante. Outro dia eu fiz um vídeo de 2 minutos e 40 tratando disso tudo, parecendo um narrador de turf. Não precisa disso tudo. Eu vi. Mas, você viu, né? Mas a suspensão, basicamente, é isso. O empregado não trabalha e ele deixa de receber salário. Só que vem o Estado e paga o salário, tendo sempre por base o valor do seguro-desemprego. Né, doutora Thaís? A suspensão ela é limitada a 90 dias, enquanto a redução da jornada de 90 dias. Isso é a informação preliminar, a doutora Thaís fecha e aí a gente faz as nossas considerações finais, se o Betão assim permitir. Justamente, e lembrando que a redução, a suspensão, assim como a redução, vai levar em consideração também aqueles mesmos fatores sobre a forma. Quem ganha até 3.135 pode ser por meio de acordo individual. Quem ganha, ou quem também ganha mais que 2 vezes o teto da Previdência Social. E tendo nível superior. Quem não entra nessas condições, somente por acordo coletivo ou convenção. E lembrando que essa questão da suspensão também é um tema que gerou muita discussão, é sobre a questão das grávidas e da suspensão do contrato de trabalho, se poderia ou não suspender. E aí, inclusive, foi motivo de algumas consultas de clientes nossos, e eu estudando e justamente vendo as questões previdenciárias que poderiam ter como consequência, entendi, não sei se o doutor Otávio vai concordar, comungar da minha opinião, mas entendi que isso podem trazer diversos fatores, principalmente se a grávida está em vias de tirar a licença maternidade, porque aí ela não vai, ela tendo contrato suspenso, não vai haver a contribuição previdenciária, ela vai poder contribuir apenas como segurado facultativo. Consequentemente, ela não vai ter direito à licença maternidade se ela não tiver o mínimo lá, salvo engano, de 12 contribuições. Então, tudo isso deve ser levado em consideração pelo empregador na hora de fazer uma suspensão. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, é muito importante uma assessoria jurídica quando se trata de questões com tantos detalhes e complexas. O que não faltam são dúvidas, né? O que não faltam são dúvidas. O aposentado, por exemplo, pode ter o seu contrato suspenso porque ele não vai poder acumular os benefícios. Pela medida provisória 936, o aposentado pode ter o contrato suspenso, só que ele não vai receber o benefício. Então, ele vai ficar com o contrato suspenso sem ter o plus, né? Recebendo, claro, sua aposentadoria. Betão, polêmica e medida provisória 936, polêmica e direito do trabalho, tem tudo a ver, tudo a ver. Então, a gente pode fazer um dia só das polêmicas. Justamente, e nós não temos nenhum subsídio fático para poder, de jurisprudências, para nos orientar, né? E tudo por hora está nas teorias. Só diversando sobre o tema. Advogado é chamado para essas horas mesmo, né? Para resolver com vara de condão.
E os clientes ficam loucos, né? Porque assim como todo dia sai medida provisória, eles veem no noticiário, nem sempre as notícias são verossímeis, né? Então sempre há essas discussões. Doutor Otávio, qual a mensagem que você deixa para os trabalhadores? Primeiro, e em cima do que a doutora Thaís acabou de falar, é a informação, a boa informação. Um combate que a boa imprensa faz aos tais fake news, o que nós temos de fazer é nos informar, né? Isso é a primeira coisa, empregado, empregador, imprensa, advogado, Papa, o presidente da República, o governador, todo mundo precisa estar bem informado. Sem qualquer conotação política, eu digo informado sobre a realidade, né? O direito, como a gente tratou há pouco, ele tem trazido algumas inovações. E o trabalhador, meu amigo empregado, como eu sou também empregado de uma faculdade, é um momento de aflição, eu não tenho dúvida. O importante que tem de se dizer no dia de hoje é que, até agora, o seu direito trabalhista segue assegurado. Nós temos a hipótese de suspensão do contrato, tem a hipótese de redução do contrato, mas do outro lado também chega uma garantia provisória de emprego. O que se pode, né, uma sugestão, primeiro, para quem pode é ficar em casa, segundo, é muito bem informado, né, certo de que o direito do trabalho e o legislador não desamparou o trabalhador brasileiro, né? Existem opções quanto ao recebimento de benefício, mas mais do que qualquer outra coisa, não há justificativa a priori para que o Covid-19 suprima direitos trabalhistas. Não há, por parte também de medida provisória, qualquer supressão quanto a direito constitucional. Existe, como a doutora Thaís bem falou, uma dúvida aí acerca da possibilidade ou não da negociação individual para redução de salário, né? Mas o direito ao salário, ao FGTS, as garantias. Então, é importante dizer que o direito do trabalho segue vivo, mesmo nesse momento sui generis da história. Estamos vivendo a história. E é que talvez um pouco de pretensão nossa querer que o direito venha responder imediatamente todos os nossos anseios. Se puder, então, mas a informação principal, a sugestão principal para o meu amigo empregado, para a minha amiga trabalhadora é se informar bem. Não acredite em tudo, duvide, cheque, né? E talvez seja essa o grande mote que a gente deve sempre trazer. Doutora Thaís, o que os empreendedores podem esperar aí? Qual é o recado que você deixa para eles? Eu comungo de boa parte do que o doutor Otávio falou. Acredito que a primeira questão para o empregador, principalmente, é sempre a informação, buscar sempre uma assessoria para poder adequar as possibilidades da melhor forma possível à realidade fática da empresa, dentro de todas essas possibilidades, linhas de crédito, possibilidade de acordos individuais, mas não apenas ficar preso a essas questões de fake news e procurar apenas no Google, né? E sempre procurar um profissional habilitado para poder justamente dar a melhor orientação. E espero que essa situação passe logo e que a atividade econômica seja preservada dentro das possibilidades e da complexidade da demanda. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Como vocês puderam ver aí, tive que ficar rebolando aqui por causa dos meus cachorros. Eles abriram a porta ali, entraram para dentro, eu tive que fazer entrevista e dominar os cachorros. Passaram uns atrás de mim aqui, colocaram a cara, mas é isso mesmo, home office é isso mesmo, o trabalho está sendo feito com uma informação de muita qualidade. E eu agradeço a todos vocês, agradeço ao doutor Otávio, agradeço a doutora Thaís, um grande abraço a todos vocês. Todos dois irão voltar mais vezes, talvez até mês que vem já, tá? Porque do jeito que está andando assim, está tudo tão rápido que a gente precisa estar sempre renovando as informações. Muito obrigado, doutora Thaís. Obrigado, doutora Thaís. Obrigada. Um abraço, um grande abraço, gente. Amanhã tem mais Cultura Geral. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.